Meus irmãos, boa tarde, a paz seja convosco. Sou o pastor Sandro Souza, pastor da igreja Missionária Penefé do Curado 4. Somos uma mesma igreja em vários lugares. Nós tivemos hoje bastante complicações para chegar no local onde nós costumamos gravar nossa live, mas então a gente não ia nem passar hoje a fazer live. E nós estamos sem um aparelho microfone, nós não estamos no estúdio onde nós gravamos, na verdade é um estúdio cenário que nós temos e gravamos, mas eu parei e disse: eu preciso transmitir essa mensagem aos nossos internautas, então eu parei aqui mesmo, e espero que o áudio esteja dando para os irmãos ouvir. Nós estamos aqui em uma praça, eu parei em uma praça para poder passar, então, uma vez que está difícil até de chegarmos hoje no local, né, no destino, por causa do trânsito. O trânsito hoje está uma loucura também, mas eu não poderia deixar de transmitir essa mensagem para os irmãos. Mais uma vez, eu não sei se está bom o áudio, mas eu espero que esteja. Eu estou usando o fone de ouvido, talvez na intenção de facilitar ou de melhorar. Mas eu queria aqui, uma vez mais, trazer uma reflexão da parte de Deus ao nosso coração. E eu quero convidar você que tem Bíblia, você que tem com Bíblia aí, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo de número 8, verso de número 26. É um texto bíblico bastante interessante concernente à missão. Nós estamos no nosso programa, um despertar de uma consciência missionária. E como os irmãos bem sabem, essa é a nossa intenção, que haja um despertar, né, desta consciência missionária em nome de Jesus. E eu peço que vocês interajam aí conosco, né? Eu peço perdão desde já também aos nossos internautas, pois nosso programa está começando hoje bastante tarde, né, devido a esse problema todo que eu citei. Mas, como eu disse, não poderia deixar de gravar para vocês essa live. Então, peço a todos os internautas aí também que compartilhem essa mensagem, tá bom? Compartilha para mais ouvintes, que possamos estar alcançando um maior de ouvintes, né? E assim também trabalhando na perspectiva de sermos instrumento de Deus para que de fato aconteça um despertar de uma consciência missionária em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 8, verso 26, na sua Bíblia, nós não vamos ler, mas vamos fazer citações do texto. E é um texto onde nos revela, né, que o Senhor Jesus, ele aparece ali, fala para Filipe, né, um dos seus discípulos, diz: olha, levanta e vai para o sul, vai pelo caminho que desce ali a Jerusalém, em Gaza, que está deserta. E a gente vai ver também no versículo 29, que o Senhor, então, diz a Filipe: agora vai lá e aproxima-se da carruagem, né? Filipe, o discípulo de Jesus, ele era um pregador de multidões. Ele pregava para uma massa. A gente vai ver no capítulo 8, no versículo 5, o texto vai dizer que multidões ouvia a pregação de Filipe. Filipe estava ali, né? Jesus tinha dado uma ordem antes de ascender aos céus, antes de Jesus morrer, tinha dado uma ordem aos seus discípulos para que fosse anunciar o evangelho em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas os discípulos, eles se omitiram a sair de Jerusalém, permaneceram em Jerusalém. Então Jesus permitiu que viesse uma grande perseguição e eles ficaram então espalhados, e aí começaram a ir e indo e anunciando, né? Indo por todo mundo e anunciando. Então, enquanto ele ia, enquanto eles passavam pela cidade, enquanto eles passavam pelas regiões, eles iam anunciando, né? O evangelho deve ser anunciado em todo tempo. Para onde a gente for, nós devemos anunciar o evangelho, né? Indo comprar pão, indo para a padaria, indo para o mercado, vai indo e vai falando e vai anunciando. Então, os discípulos, os apóstolos, então, os discípulos começaram a anunciar enquanto iam, né, devido à grande perseguição que havia instalado. E Filipe era aquele que estava anunciando, e maravilhas aconteciam. O texto vai dizer que maravilhas aconteciam no ministério daquele homem, sabe? Deus usava ele na cura, na libertação, cego enxergava. Então o seu ministério ganhou uma proporção imensa, multidões o acompanhavam, ele pregava para uma massa, ele pregava para uma multidão. E aí diz o texto bíblico que essa informação, né, do que estava acontecendo lá naquela cidade chegou aos apóstolos que estavam em Jerusalém, e eles mandaram para lá 2 de seus apóstolos para que pudessem observar o que estava acontecendo. Lá foi João e Pedro, né, e chegou lá,
diz o texto bíblico que João e Pedro viu que aquele povo que havia se convertido ainda não havia recebido o Espírito Santo, impôs a mão sobre eles para que esses recebessem o Espírito Santo. É interessante notar aí, né, que a gente concorda que toda vez que alguém se converte ao Evangelho, ou toda vez que alguém entrega a sua vida e aceita o Senhor de Cristo em sua vida, pois o Evangelho é Jesus Cristo, essa pessoa logo recebe o Espírito Santo. Uma vez convertida, ela recebe sobre si o Espírito Santo. Então aquele povo que lá estava eram convertidos, eles tinham o Espírito Santo. Mas Pedro ali vai impor a mão para que eles possam receber o Espírito Santo. E era o batismo com o Espírito Santo, era a plenitude do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que eles recebem, eles são empoderados. Enquanto Filipe estava ali no seu ministério anunciando Cristo, ali também um homem chamado Simeão, ou Simão, ele havia se convertido, que era um mágico, era um cara que era envolvido com magia, e se converteu. Ele ganhava muito com essa magia, mas se converteu ali pela pregação do Evangelho através do ministério de Filipe. E quando aquele mágico vê Pedro, né, e João ali pondo a mão, o povo recebendo poder, ele disse: poxa, que autoridade é essa, né? Que magia é essa? Ele vai até oferecer dinheiro para que pudesse também adquirir essa magia, achando que aquilo era algo que era tipo um truque de magia. Mas o fato é, irmãos, que havia um fervor imenso naquela cidade. A Bíblia vai dizer que havia naquela cidade uma unção tremenda de cura, de libertação. O povo estava maravilhado. Filipe pregava para a multidão, Filipe pregava para uma massa. E naquele momento, daquela euforia de ministério, onde multidões iam sendo curados, ouviu o Evangelho, naquele momento Deus tira Filipe do meio da multidão. E Deus envia Filipe para o deserto. Ora, para o deserto, né? Filipe pregando para a multidão, o Senhor o manda para o deserto. Levanta e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Mas por que no deserto? Porque, irmãos, é lá onde estão os pecadores. Sabe, a gente, enquanto igreja, muitas vezes nós nos isolamos entre quatro paredes, e é um contrassenso tremendo, porque a palavra eclesia é os chamados para fora, e nós devemos sair das quatro paredes, devemos anunciar a Cristo nas praças, por exemplo, onde eu estou aqui, devemos estar nas praças enquanto igreja anunciando, nos bares, sim, nos bares, sabe? Nós devemos levar o Evangelho de Cristo àquele pessoal que vive, sabe? Tem aquele grupo de pessoas que vive se embriagando, que dorme, bêbado, acorda para beber, sabe? E aqui são muitas vezes pessoas que a gente nem quer olhar, pessoas que são como se fosse invisível. A sociedade não liga mais para essa pessoa. Pessoas sujas, maltrapilho, mas nós somos igreja, e é para essas pessoas que nós devemos ir até elas, e não ficar esperando que elas venham até nós. Não devemos estar esperando, meus amados irmãos, que o povo pecador venha até nós, sabe? Não é vinde até nós, até porque nós não somos o Evangelho, nós não somos Cristo. Cristo é o Evangelho, e nós devemos levar Cristo. A igreja tem a tarefa. A missão é de Deus e a tarefa é nossa, e somos instrumentos para que essa missão se cumpra. Devemos ir aos perdidos aonde eles estão, anunciar a Cristo. Sai, Filipe, aí dessa multidão e vai para o deserto. Mas no deserto, sim, por que no deserto? Porque tem um homem, tem um eunuco, tem uma pessoa que necessita conhecer o meu Evangelho. Mas havia uma multidão onde Filipe estava, e apenas uma pessoa em detrimento da multidão. Sim, porque para Deus, irmão, não importa se vai se converter 40 mil, 10 mil ou uma pessoa apenas. Quando se converte um pecador, a Bíblia diz, há festa nos céus. Deus, ele quer que vidas sejam alcançadas. E cada pessoa é importante, é especial para Jesus. Portanto, nós devemos pregar para multidões, mas também devemos pregar para um indivíduo só, para que esse possa conhecer o Evangelho, para que esse possa conhecer a verdade que liberta. E ali no deserto ele encontra aquele eunuco. Você deve conhecer a história. E aquele eunuco está lendo o livro do profeta Isaías, e aí o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima da carruagem. Essa é a mensagem à igreja. Devemos nos aproximar dos pecadores, não nos afastar deles, e não nos isolar como fizeram os monges
nos seus mosteiros. Não, não, devemos estar junto deles, devemos nos aproximar a eles, para que possamos ter a confiança deles e anunciar Cristo a eles. Como é que eu vou anunciar um pecador a Jesus Cristo se eu nem olho para ele? O prostituto, eu tenho vergonha de andar com um prostituto, de falar com ele, o homossexual, sabe, aquelas pessoas mais marginalizadas. Eu devo, irmãos, me relacionar com das pessoas. É claro que é óbvio que a gente não vai praticar os mesmos atos, mas devemos nos relacionar. Quem eram os amigos de Jesus? Sabe? Disseram para os seus discípulos, por que ele senta na mesa para comer com os publicanos e pecadores, né? Esses povos gentalhas, né? Os samaritanos, os judeus podiam assim tratar eles, né? Até porque os publicanos era nada aceito pelos judeus. Os judeus tinham raiva dos publicanos. Os publicanos eram muitas vezes judeus que optaram em trabalhar para Roma, né? Então eles tinham, sabe, um certo ódio, inclusive, dos publicanos. E pecadores. Por que Jesus andava com esses pecadores? As prostitutas, né? Jesus sentava à mesa para comer com pecadores, publicanos, falar com prostitutas. Por quê? Porque, irmãos, eles precisam. Jesus disse, olha, são os doentes que precisam de cura. Nós precisamos, meus irmãos, ter compaixão e viver verdadeiramente o Evangelho, andar, sabe, de forma que glorifica a Deus. Não é olhar as pessoas com menosprezo, mas olhar as pessoas com compaixão. São vidas que necessitam ser alcançadas. E a mensagem é aproxima elas, aproxima a carruagem. E quando Filipe chega àquele eunuco, ele pergunta, olha, entende tu o que ler? E aquele eunuco vai dizer, não, porque ninguém me ensina. Está aí um outro desafio da igreja. Às vezes nós até fazemos estratégia de evangelismo. O texto de Marcos, né, muito usado por todos nós, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu sou mais apegado talvez ao texto de Mateus 28, porque é me dado todo o poder, ide portanto e fazei discípulos, ou ensinais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa missão não é apenas, irmãos, anunciar, mas sobretudo também discipular, sabe, ensinar, formar discípulos que gerem discípulos multiplicadores. Eu não sei porque ninguém me ensina. Olha, você está entendendo? Não entendo porque eu estou até lendo, eu até tenho sede de conhecer, mas ninguém me ensina. É necessário que nós procuremos ensinar, sabe? Russell Shedd, o doutor Russell Shedd vai dizer que o discipulado é o ensinar o Evangelho, né? Nós devemos ensinar o Evangelho. Não é só falar, temos que discipular. A mensagem que ele estava lendo lá no livro do profeta Isaías, ele dizia, de quem ele está falando? E aí o eunuco vai esclarecer, olha, toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus, ele é a mensagem da Bíblia. Nós não devemos evangelizar e falar da nossa igreja, da nossa denominação, porque não é a nossa igreja, irmãos, a mensagem. O evangelho não é a denominação. Quantas e quantas vezes você entrega papel, panfleto, literatura, sei lá como você quiser chamar, na rua e diz, olha, tem culto na minha igreja essa noite, tem culto na minha igreja tal dia. Primeiro que a igreja não é tua, a igreja é do Senhor Jesus. E segundo que isso não é pregar o evangelho, isso é convidar pessoas, o que também não é errado, também é interessante. Devemos convidar as pessoas sim para estarmos juntos enquanto igreja cultuando, mas o evangelho não é isso. O evangelho é quando você abre a sua boca para falar de Jesus, quando você abre a sua Bíblia e aponta a Jesus, anuncia Jesus, aí você está anunciando o evangelho, porque o evangelho é Jesus Cristo, o único que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo e é aquele que brevemente voltará para buscar os seus. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo louvor. Portanto, queridos, anuncia Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Amém? Olha, precisamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Porque o eunuco disse, mas ninguém me ensina. Né? Lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia nos diz que como é que o povo vai ouvir o Evangelho se ninguém prega, né? E como pregarão se não for enviado? Então temos que enviar, temos que pregar, temos que anunciar, temos que ensinar para que o povo possa crer no Evangelho. Porque uma vez crendo no Evangelho, haverá transformação de vida. Aleluia. Agora, esse texto é interessante, esse capítulo, que no versículo 40 termina, depois que o eunuco é batizado nas águas, né, quando Filipe ele pergunta, olha,
o eunuco pergunta a Filipe: olha, eu creio, no caso, o que é que me pede? O que é que me pede para ser batizado, né? Para ser batizado. E Filipe diz: você crê no Senhor? Ele disse: eu creio. E aí só faltava água. Ele vê uma poça d'água, desce da carruagem e batiza-o, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o interessante é que logo após o batismo, Filipe já aparece imediatamente em uma outra cidade. O texto vai mostrar ele como se fosse translatado para uma outra cidade, o que denota uma urgência tremenda do Evangelho. Irmãos, eu percebo também que já está ficando escuro, né? E como eu não estou no cenário onde nós costumamos gravar, que é na verdade na igreja, e aí está escurecendo, eu vou concluir, tá certo? Eu vou concluir, porque não vai ficar só aparecendo aí só a camisa, né? Vai ficar só aparecendo a camisa e o dente quando eu começar a sorrir. Ó, gente, então para concluir aí, né? É interessante que há uma urgência tremenda na missão. Perceba que a ideia dele está imediatamente sendo translatado para outro lugar ou aparecendo em outra cidade. Isso tem uma conotação de urgência, né? A missão, ela é urgente, devemos anunciar enquanto é tempo. João capítulo 9, verso 4, o Senhor Jesus diz que convém fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar, né? Então está até, de certa forma, olha, já está escurecendo, então preciso concluir aqui, ainda é dia, porque a noite, né? Enfim, mas claro que Jesus estava falando da urgência, né? Claro que Jesus estava falando ali, meus irmãos, da urgência missionária. Eu queria concluir lendo uma carta, sabe? Para que nós possamos despertar um pouco mais nessa perspectiva de sermos veementes no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui uma carta, tá certo? Essa carta aqui foi extraída de um livro. O título do livro é Onde Estão os 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal, de Davi Botelho, tá certo? Da missão Horizonte. E eu vou ler esta carta, peço que você preste bem atenção na leitura desta carta aí, em nome de Jesus. Vivendo a verdade como se fosse a mentira. Observe que o texto fala de uma capacitação dada por Deus ao descer do Espírito Santo. A partir daí, você observa que existe uma conjunção aditiva e unido as duas orações. Entendemos daí que a última frase deixa claro uma coisa: o objetivo desse revestimento, ser testemunha de Jesus. Aqui temos a dimensão ou os limites até os confins da terra, isto é, até a última fronteira. Isso aqui é uma observação, né, que o autor faz nesta carta, tá certo? Antes de ele recitar a carta, ele faz essa observação. Então agora eu vou ler a carta para vocês, tá bom? Eu vou ler a carta para vocês agora, preste bem atenção. Isso aqui é um relato de um missionário, que presenciou um quadro nada agradável lá no país do Uruguai. E observe que ela relatou nessa carta, rapidinho. No ano de 1996, estive como missionária em uma pequena cidade no centro do Uruguai, chamada Paso de los Toros. Neste lugar tive uma experiência que marcou a minha vida missionária. Em novembro daquele ano, estava na praça principal de Montevideo, capital do país, em frente ao Plaza Hotel, quando eu e outra missionária amiga vimos uma grande quantidade de mulheres orientais ocupando toda a praça, abordando as pessoas. Elas eram discípulas do reverendo Mu, pregador de uma seita absolutamente diabólica que ensina que Jesus Cristo fracassou em sua missão e que a cruz não teve nenhum valor. Ele disse que teria sido enviado como substituto de Jesus. Veja você. Ele diz, esse humor, que ele foi enviado como o substituto de Jesus, porque Jesus ele fracassou, segundo ele, na sua missão. O investimento feito na propagação dessa seita já passa dos 20 bilhões de dólares no mundo, sendo 8 milhões de dólares no Brasil, segundo notícias divulgadas no Jornal da Tarde de São Paulo em 17/5/2000. Não posso dizer o número exato de missionárias do reverendo Mu ali no Uruguai, mas foi divulgado algo em torno de 4.200 mulheres. Preste atenção. Imagine que
ele conseguiu seduzir e levar mais de 900 pastores brasileiros ao Uruguai em uma de suas investidas no meio evangélico. Homem diabólico e sedutor, que enganou tantos líderes da igreja evangélica brasileira. Enquanto contemplava aquela triste cena, meus olhos encheram-se de lágrimas e eu desejei de todo o coração que a igreja brasileira pudesse ver através dos nossos olhos inúmeras mulheres em um país considerado ateu, divulgando uma mentira de que Jesus, nosso Senhor e Salvador, falhou em sua missão de resgatar a humanidade. O número de missionários evangélicos naquele país era aproximadamente 350. E o reverendo Mu enviou de uma só vez milhares de missionários. Este acontecimento fez-me refletir bastante. O reino das trevas tem sido mais dirigente na propagação de uma mentira do que nós na proclamação da verdade que mudou a nossa vida. Vivemos a verdade como se fosse mentira e eles vivem a mentira como se fosse verdade. Eles têm investido tempo, vidas e recursos financeiros naquilo que creem. Mas como nos custa investir na expansão do reino de Deus? Como nos custa investir na expansão do reino de Deus? O que a verdade significa para nós? E para você, meu irmão, o que a verdade significa? E até onde você está disposto a ir por ela? Ela termina com essas indagações e vale aí uma reflexão. Queridos, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando e que haja de fato um despertar dessa consciência missionária, porque realmente o Evangelho, existe uma urgência tremenda na propagação dele. Precisamos investir em missão, sabe? Recursos, vida, gastar nossa vida em prol do reino de Deus e para a glória dele. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, mas não terminou ainda não, essa live não. Eu queria fazer aqui um convite e um apelo a vocês. Eu queria, desde já, louvar a Deus, né? Como eu disse, eu sou pastor da igreja missionária Rompendo Fé no Curado 4. Nós somos uma mesma igreja em vários lugares. E nós estamos, para a glória de Deus, mudando, né, do salão onde nós estávamos, ou ainda estamos, né? Estamos indo para um novo salão, para um novo endereço. Nós ficávamos um pouco escondidos, a igreja ficava um pouco escondida, e estrategicamente não era nada interessante. E nós estamos indo agora para a principal do Curado 4, lá na Avenida 1, ali do lado de uma clínica conhecida como Mary Exames. Agora em março, se Deus quiser, no começo de março, estaremos já fazendo essa mudança. Pois bem, mas nós estamos, queridos, levantando alguns recursos para nos ajudar na reforma e nessa aquisição do novo templo. E nós fizemos aí então, no dia 29 agora desse mês, de sábado que vem agora 8, nós teremos o dia do voluntariado missional. Como é que se dará isso? É um dia onde você poderá prestar o seu serviço ao Senhor, você vai poder prestar ali ao Senhor Jesus Cristo, no caso, os seus dons, os seus talentos, ofertando a Ele. Por exemplo, eu sou né? Eu sou um profissional na área de saúde, eu corto o cabelo, então naquele dia vamos supor que o corte de cabelo seja R$20. Naquele dia nós vamos fazer o corte de cabelo promocional por R$10, a metade do preço, para que possamos alcançar um público maior. Você, enquanto cabeleireiro, vai cortar o cabelo e vai estar doando o seu tempo, o seu talento em prol do reino. Então toda aquela arrecadação vai nos ajudar na aquisição desse novo templo e também vai nos ajudar na reforma, né? Nós precisamos fazer uma boa reforma antes de entrar no salão. Então, se você tem interesse, tá certo? Você vai nos procurar e nós vamos estar então vendo em que você poderá nos ajudar. Eu ia dar agora meu número de telefone, né? Eu ia passar para vocês no telefone, mas o papel voou, eu estou sozinho aqui e o papel foi para lá do outro lado. Eu não tenho nem como passar para você agora o número de telefone. Tem até uns rapazes aqui gastando um pouco aí de diálogo, né? E atrapalhando um pouco até a questão do áudio, mas infelizmente nem tem mais ninguém para poder pedir ali para que pegue. Mas 98639-9952 é o número, 98639-9952. Eu vou colocar depois no comentário aqui desta live, tá certo? O nosso contato. E aí você possa entrar em contato conosco, você pode até interagir pela live mesmo, e você possa se doar o seu talento dia 29, tá bom? Às 8 da manhã, e vamos ficar até pelo menos 5
ou 6 da tarde ali, naquele dia, prestando nosso talento ao Senhor, serviço ao Senhor, em prol do reino de Deus, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, é só entrar em contato, será um prazer imenso poder estar com vocês aí somando no reino. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.